Olá, oitavo ano. Estamos iniciando nossa primeira atividade aí do terceiro bimestre, né? Uma atividade que vai falar para vocês sobre três questões bastante importantes para a gente entender o Brasil no século XX. São migrações, cidades e problemas urbanos, que é o tema principal, e o texto chama-se Êxodo Rural, Urbanização e Industrialização, né? Para a gente entender esse contexto, a gente tem que pensar no Brasil principalmente a partir da década de 30, a partir do governo Getúlio Vargas, que foi quando se iniciou uma modernização industrial do Brasil, quando começou a existir umas políticas públicas de Estado na tentativa de tirar o Brasil um pouco dessa questão agrária, dessa questão restrita à cafeicultura naquele período, para tentar industrializar o nosso país. E essas políticas, essas medidas governamentais modificaram toda a estrutura populacional do Brasil, né? Toda uma população que era majoritariamente agrária, ou seja, morava nas áreas rurais, passaram a ir para as áreas urbanas, em busca de emprego, em busca de melhores condições de vida, né? Então, esses três temas, êxodo rural, que é a migração das áreas rurais para as áreas urbanas, urbanização, que é o aumento da população nas cidades, e industrialização, que é a mudança da economia brasileira de agrícola para industrial, esses três temas eles estão totalmente conectados, principalmente na segunda metade do século XX no Brasil. Então o texto ele vai tratar disso. Vamos fazer uma leitura dele aí, vamos falando alguns trechos e depois eu vou explicar para vocês as duas questões, ok? Então vamos lá. A partir do século XX, o Brasil sofreu expressivas modificações econômicas que implicaram mudanças na distribuição de sua população. Na década de 40, apenas 31% da população brasileira habitava as cidades, isto é, quase 70% dos brasileiros moravam na zona rural. Naquele período, a economia do país era dominantemente agrícola, mas já acontecia um significativo crescimento industrial em algumas cidades do país, como São Paulo e Rio de Janeiro. Então, há 80 anos atrás, 1940, 30% só, basicamente, da população brasileira vivia nas cidades. Era um índice bastante pequeno se a gente comparar com os quase 90% atualmente, né? Então, houve uma dinâmica bastante acentuada nessa modificação populacional do Brasil. Bom, vamos continuar. No decorrer do século XX, o quadro da distribuição da população entre o campo e a cidade se inverte, e hoje o percentual da população urbana é cerca de 83%. Na atualidade, as grandes e médias cidades brasileiras já concentram 48,7% da população urbana brasileira. A região mais urbanizada é o Sudeste, com 90,52%. O Nordeste é a região com menor urbanização, 69,07%. Então aí também já demonstra onde estão concentradas as grandes indústrias, onde estão concentrada a grande modernidade econômica do Brasil, né, que é na região Sudeste. Constatamos, portanto, que o Brasil sofreu um intenso processo de urbanização, em que o crescimento da população urbana aconteceu em ritmo mais acelerado que o da população rural. Uma das causas que concorreram para a urbanização foi a industrialização, uma vez que as indústrias concentraram-se no meio urbano, permitindo o aumento da oferta de empregos nos setores primário e terciário. Assim, as cidades tornaram-se um atrativo para populações rurais que desejavam melhorar a sua qualidade de vida e ter acesso a empregos com salários mais elevados. Desse modo, o êxodo rural, ou seja, a migração do campo para a cidade, foi intensificado, né? Então a gente tem que pensar, não hoje em dia, porque hoje as pessoas vivem no campo, às vezes até melhor do que nas cidades. Só que a gente tem que pensar como que era o Brasil na década de 50, na década de 40, que as pessoas que moravam no campo naquele momento, né, muitas vezes não tinham posse da terra, muitas vezes eram exploradas. Então, uma forma de melhoria de vida naquele momento era justamente esse êxodo rural, essa migração do campo para a cidade, porque a cidade estava se industrializando. Teve um primeiro momento de industrialização
com o governo Vargas, onde foi construídas as indústrias de base, né? CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, Petrobras, Eletrobras, Companhia Vale do Rio Doce, eram indústrias de base, ou seja, elas produziam as matérias-primas mais básicas assim, né, para ser trabalhada na indústria, né, de bens, na indústria de consumo, que vieram para o Brasil posteriormente, já no governo de JK, né, as indústrias automobilísticas, as indústrias de eletroeletrônicos, né, então toda essa movimentação industrial no Brasil começou a gerar empregos nas cidades. E isso fez com que as pessoas migrassem na tentativa de ter uma vida melhor. Então, está listado a seguir no texto alguns motivos, né, algumas principais causas do êxodo rural, como o aumento da oferta de trabalhos nas cidades, comércio, serviço, indústrias. Então, quando uma indústria ela se concentra no lugar, ela não vai gerar só emprego na sua fábrica, vai gerar emprego nas montadoras em volta da fábrica que vão vender peças. Como tem mais gente morando, então vai ter mais demanda por restaurante, por moradia, né? Lazer para essas pessoas. Então todas essas atividades, comércio, todas essas atividades vão gerar emprego, né? Em volta da atividade industrial. Segundo ponto, o poder de atração exercido pela cidade de caráter ideológico e cultural. Então, era um momento onde a televisão estava começando no Brasil, então tinha aquela questão das cidades, a cidade onde acontece tudo, é a cidade onde que tem a melhor qualidade de vida, né? Então tem esse poder também de atração, né, de caráter cultural para que as cidades exerciam naquele momento, através da televisão principalmente. Outra questão, péssima distribuição da propriedade e da renda no campo, né? Então isso é um problema que ainda existe até hoje, mas naquele período era pior ainda. Ineficácia de programas de reforma agrária, ou seja, de fazer uma reforma nas áreas onde não se tem atividade econômica, para ceder essa terra para os pequenos agricultores. Outro ponto, a modernização e mecanização das atividades agropecuárias, havendo menor necessidade de mão de obra no campo. Então, a atividade agrícola foi mecanizada, então precisa de menos mão de obra, obviamente. Enquanto, por exemplo, tinha 30 pessoas para fazer o corte da cana, 30, 50 pessoas, e o proprietário compra uma máquina de colheitadeira, vai precisar só de um operador para essa máquina, essas 30 pessoas não vão ter mais atividade produtiva, não vão conseguir trabalhar, então elas vão ter que também, de alguma forma, mudar para tentar uma vida melhor. Então, isso também facilitou o êxodo rural. Então, esses são alguns motivos que fizeram com que acontecesse essa modificação populacional no Brasil. E daí, de acordo com o texto, vocês vão responder essas duas questões. Vocês vão, na questão relacionar a urbanização, industrialização e o êxodo rural, na mudança de distribuição da população brasileira no território. Então, vocês vão relacionar esses três temas nessa modificação populacional brasileira. Né? Será que esses três temas unidos modificaram a população? Aí vocês vão pensar um pouco e responder a questão 1. E a questão 2, vocês só vão assinalar. Dos motivos abaixo, qual não representa uma causa do êxodo rural? Tem 4 motivos aí, vocês vão assinalar o qual não representa. Ok, oitavo ano? Então, primeira semana é isso e até a próxima.